Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro desse fundo que a gente ainda não falou aqui no canal. Eu também não conheci o fundo. É o ITIP11, é o Interteva Índice de Papel, Fundo de Investimento Imobiliário. A gente vai conhecer o fundo, né? Aí no canal, primeira vez no canal, um fundo que eu realmente não tinha visto ainda, pouco divulgado, não tinha ainda saído aí nos principais noticiários aí que a gente acompanha os fundos imobiliários, mas achei muito interessante esse fundo aqui, né? O ITIP e tem também o ITIT, os dois fundos do Banco Inter. A gente vai entender um pouco aí qual é a estratégia do fundo, ok? E desses fundos na verdade. Mas antes de mais nada, eu queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição no canal, o seu like, que ajuda bastante a gente aqui a continuar nosso trabalho, e também distribuir essas informações aí pelo YouTube, né, para outros investidores, futuros investidores. E também queria te pedir se você tem alguma indicação de vídeo, a gente fala aqui principalmente de fundo de investimento imobiliário, mas falamos outros assuntos aí, se você quiser pesquisar nossos assuntos aí nas nossas playlists aí da raiz do canal, vê lá na raiz do canal, vê as playlists que a gente comenta lá, o que a gente faz, né? Acompanhamento de carteira, análises. Se você quer algum vídeo aí específico, comente para a gente aí, deixe as suas sugestões, né? De vídeo. E também compartilhe com a gente se você é um dos cotistas do ITIP 11 e qual é o percentual da sua carteira hoje, qual a sua estratégia quando você investiu nesse fundo. E vamos lá então, esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura aí mais detalhada, né? Apesar que esse relatório só tem 5 páginas de informação, na verdade 4 páginas de informação, uma é a capa e o outro é a finalização. A gente vai ver aqui e entender um pouco mais sobre o fundo, ok? Então, relatório gerencial de fevereiro do ITIP 11, Fundo Índice de Preços, né? Na verdade, o fundo ele tem uma característica muito interessante, ó. O índice do fundo foi lá em fevereiro de 2021, então está fazendo aí um ano, né? O fundo fazendo um ano aí de fundação. Código de negociação dele na B3, ó, ITIP11. Ele que tem gestão, é um fundo de gestão passiva, né? Um fundo de fundo, na verdade, né? O administrador é a Inter, quem gere também é a Inter, né? Inter Asset Gestão de Recursos. Ele que é para investidores em geral e tem uma taxa de administração de 0,30%, né? Muito baixa a taxa de administração, que inclui também taxa de gestão, né? Normalmente. 0,30%. E o objetivo do fundo é aplicar no mínimo 60% do patrimônio em cotas de fundo de investimento imobiliário, preferencialmente, né, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência, índice TEVA, Fundo de Investimento Imobiliário, é um índice aí, né, particular, né, no caso. E complementarmente, o fundo poderá investir em CRIs, em LCIs, em LIGs, em LHs, né, letras imobiliárias garantidas, e outros ativos financeiros do setor imobiliário. Mas o fundo tem como característica investir em fundos imobiliários, investimento imobiliário de papel, né, como a gente vai ver na carteira dele aqui mais para baixo. Então, pessoas físicas, aqui fala sobre a tributação, né? Depois você pode dar uma lida aqui, essa relação que normalmente os fundos colocam essas informações dentro dos relatórios. E a metodologia desse índice, né? O índice TEVA de Fundo de Investimento Imobiliário de Tijolo. Na verdade, esse aqui é o de papel, né? Tem o objetivo de refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada de cotas de fundo imobiliário, né? Então esse aqui, na verdade, o que ele está falando é o de papel, né? Mas o índice Teva Fundos de Imobiliário de Tijolo também tem um fundo do Inter também que faz referência e acompanha através desse índice, né? Então o índice Teva oferece índices de ETFs, de ETFs Data, de ESG, né? Brasileiro, carteiras administrativas e outros mais aqui, né? É, Elegibilidade dos ativos. Então, o fundo fala aqui qual é a forma que ele avalia os ativos que ele investe. Então, tem que estar listado na bolsa, né, de valores, na B3. Tipos de fundo: fundos com carteira com mais de 70% do patrimônio líquido investido em bens e imóveis. Volume de negociação diário tem que ser superior a 500 mil reais na Bolsa Brasileira, né? 500 mil reais, né, a cada um dos 3 meses anteriores. Então tem que ter um volume de negociação aí, né, um pouquinho aí a mais do que
fundo que está iniciando no mercado, por exemplo, né? Então ele tem que ter aí uma liquidez razoável no mercado, né? Índice de negociabilidade não possui critérios para esses índices, né? O percentual de dias com negociação 95%, ou seja, a maioria dos fundos que a gente acompanha aqui normalmente está 100% no pregão, e ele tem aqui como elegibilidade, está 95% no mínimo sendo negociado na bolsa. E tem outros aqui, né? Os FOFs, por exemplo, ó, não são elegíveis não são elegíveis fundos com 50% ou mais da carteira investidas em outros FIIs ou FIPS. Então, essa característica para os fundos de fundo que porventura esse fundo for fazer investimento. Fundos monoativos não entram para a carteira também. Fundos monoativos não são elegíveis para aquisição desse fundo. Prazo também tem que ter prazo, não são elegíveis aqueles que têm prazo determinado. A gente só fala aqui de prazo indeterminado, né? Fundos que têm prazos indeterminados. Então também é uma das formas do fundo investir, onde ele faz o filtro. E a governança, não são elegíveis fundos sem aportes regulatórios periódicos nos últimos 24 meses. Então essa aqui é a regra política de investimento do fundo, né? Tem aqui o tipo de ponderação, né? Como eles fazem as análises também com relação aos critérios, né, de investimento. Então, valor de mercado é o tipo de ponderação, né? Periodicidade de rebalanceamento quadrimestral, né? Isso aqui é com relação à carteira do fundo, né? A data de balanceamento sempre é o primeiro dia útil do mês. E aqui tem outras características também aqui, né? Cálculo de índice e precificação, então reinvestimento, proporção de reinvestimento, periodicidade de reinvestimento, então tem toda aqui a política aí que o fundo tem. Ele fala sobre o cenário macroeconômico, né, em relação ao que tem impactado, na verdade, os preços aí de mercado, a guerra da Ucrânia, que tem afetado os preços das commodities, principalmente do petróleo, né, os fertilizantes, né, que tem afetado, inclusive, podem vir a afetar a produção do agronegócio aqui no Brasil, né. E aqui ele fala sobre a função disso, os instrumentos de crédito de FIIs de papel continuam a repassar a alta dos juros, né? Isso tudo tem colaborado para a alta da Selic, para a alta do IPCA, e os fundos de papel, que é o que compõe a maioria da carteira desse fundo, tem se beneficiado, né? Então você que de repente tem fundo de papel com maioria da carteira IPCA e de repente quer ter que tem aí uma preponderância em investimento em fundos em CRIs indexados a Selic, né? Um fundo como esse aqui, ele permite que você rebalanceie tudo num papel só, né? Essa é a vantagem dos fundos de fundo. Para mim isso aqui é um fundo de fundo, né? Ele fala de índice de preço, mas na verdade é um fundo de fundo que tem aí fundos, preponderantemente fundos de papel na sua carteira, né? E aí você pode fazer uma diversificação, você de repente não tem tempo para acompanhar os relatórios gerenciais desses fundos de CRI, né? Você pode adquirir um fundo desse aqui, ele tem uma carteira diversificada, como a gente vai ver para baixo, e aqui em fevereiro ele pagou 95 centavos por cota, o preço de mercado dele está em torno de R$80, está descontado também no mercado, em torno de 20% descontado aí no mercado também, e pagou 95 centavos por cota em fevereiro. Tá? Além disso, ele vem buscando aumentar a liquidez no mercado secundário, né? Contratar aí o Banco Fator como formador de mercado, então o fundo tem também uma gestão ativa com relação a essa parte de formação de preço. Aqui é demonstração de resultado, ó, o fundo desde lá do primeiro trimestre de 2021, né? E faz aqui um apanhado trimestral do ano passado, e aqui ele tem os resultados, né? Resultado de fevereiro, resultado de janeiro, o fundo teve um resultado interessante aqui, resultado a distribuir, ó, 714 milhões de reais, que foi em 714 mil reais, né? 714 mil reais em fevereiro, um pouquinho menor que janeiro, e a gente verifica aqui a distribuição dele, foi um pouquinho menor então do que a distribuição por cota no mês de janeiro, né? Então ele vai de acordo com o desempenho dos fundos que ele tem na carteira, os fundos de papel, né? E essa distribuição agora a última foi 95 centavos por cota, que deu aí uma distribuição com base no valor de mercado em torno de 1,20%, né, distribuição. Então, provento interessante. Aqui é o histórico do histórico de preço de mercado, né? Então o fundo chegou a estar cotado a 76,68, por exemplo, ó, e vem distribuindo aí, ó, bons proventos, né? Crescente, né? De acordo com
com o rebalanceamento das carteiras, né? Vai pegando as melhores oportunidades, distribuiu aí 2 vezes acima de R$ 1 e está com um preço interessante de mercado. Ó. Cota patrimonial 87,64, último dividendo 95 centavos, cota de mercado 82 aqui no fechamento de fevereiro, mas está em torno de R$ 80 atualmente. Dividend yield aqui em fevereiro foi 1,15%, está 6% descontado, né? Precisa que tá até mais, mas é o de tijolo que está. Tem mais de 2.300 cotistas e o volume de negociação, volume negociado no mês, 1,19 milhões de reais. O patrimônio líquido dele, ó, 66 milhões de reais, não é um fundo tão grande. E essa é a carteira dele. Então a gente vê aqui que tem fundos de papel com foco na Selic, né, que nem o KNCR, o KNP, que tem aqui o Iridium, o MXRF11, que investe também de uma forma mais diversificada em relação aos índices. Tem o Hectare, que tem um forte investimento em CRI pelo IPCA, assim também como o REC-R11. Então tem fundos conhecidos que a gente fala aqui no mercado, no canal, né? MCCI 11, o DEVA 11, CVBI 11. Então a gente vê aqui são só fundos de papel. A maioria aqui ele tem no Quineia Rendimentos, né, o KNCR 11, que investe preponderantemente em fundos indexados ao CDI, né, então acaba acompanhando a Selic, então começando a pagar bons proventos, né? Então ele tem aqui uma diversificação de fundos que você às vezes não tem tempo para poder acompanhar 5, 6 fundos de CRI na carteira, né? Você pode ter um fundo como esse que vai refletir aí os resultados desses fundos que ele tem na carteira, né? Então é interessante. Não conheci o fundo, é um fundo de fundo com base, com foco na aquisição de fundos de papel, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do ITIP11, fundo de fundo, chama-se aí, é um índice de preços, né? Índice TEVA do Banco Inter. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você já é cotista do ITIP11, né? ITIP11. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.